Oi, gente, tudo bem? Bom, nossa aula de hoje, dando continuidade ao que a gente conversou na semana passada, nós vamos falar sobre o Barroco. Quando a gente conversou um pouquinho sobre na semana passada sobre o quientismo, a gente percebeu que era muito mais uma literatura vinda de fora, realizada aqui no Brasil. Quando a gente fala no Barroco, a gente ainda não consegue trabalhar com o conceito, com ideias de uma literatura, de ter uma literatura propriamente brasileira. A gente continua ainda com esse reflexo, mas é uma literatura totalmente diferente, né? Porque é de fato uma atividade artística nesse momento. A gente ainda não tem academias propriamente formadas, né? A gente tem aquele período ainda do ciclo da cana-de-açúcar, indo para a parte do ouro, né? Que vocês já estudaram tudo isso em história. Então, a gente ainda tem um Brasil em desenvolvimento, uma noção de Brasil, o que é Brasil em desenvolvimento. Então, é muito importante a gente entender que esse momento não é um momento de pensar numa arte brasileira, né? Isso é algo que a gente vai ver que nós só vamos conseguir lá em 1922 e mesmo assim depois de muito trabalho, né? Bom, o que a gente tem no Barroco, então, é todo o resultado de um processo europeu, né? A gente tem lá a Contra-Reforma, a gente tem a crise do Renascimento, a gente tem várias coisas na Europa acontecendo e o que vem para cá é o reflexo disso tudo. O que a gente tem aqui no Brasil são coisas muito simples, né? São questões ainda que estão em desenvolvimento sobre a própria nacionalidade. Mas o Brasil é um território fértil exatamente por conta de uma característica crucial do Barroco, que é a questão da dualidade, de algo ser da sua dialética, certo? Então, o Barroco ele vem de uma crise entre os conceitos religiosos e os conceitos humanos, né? A ideia do pecado, toda essa ideia da filosofia e da igreja, elas entram em choque nesse momento, certo? E o Barroco nasce daí, exatamente dessa crise. E aqui é um período fértil, por quê? Porque o Brasil vive inúmeras crises nesse momento, né? Você tem um período de no início uma crise, né? Porque a gente tem um esvaziamento da questão do ciclo da cana-de-açúcar, a gente tem uma queda nesse período, a gente tem muita escravidão aqui e a gente só vai ter acesso ao ouro mesmo já na segunda parte do Barroco, certo? Então, o Barroco nasce aqui no Brasil como um período de crise, sim. A primeira parte do Barroco no Brasil foi na literatura, mas a gente tem ecos disso até hoje, é possível ver em Minas Gerais, né? Então a gente fala muito mais que é uma literatura mineira, é um barroco mineiro, exatamente por isso, porque foi nesse período que a gente começou a ter um desenvolvimento das cidades e com um recurso financeiro para isso, e a arquitetura veio junto. Então, com a literatura, tá? Então lá em Minas Gerais é muito fácil você ver lá, por conta do Aleijadinho principalmente, mas é muito fácil você ver lá em Minas Gerais essa arquitetura barroca, tá? É principalmente essa. Bom, o que a gente tem então no Barroco, a gente já conversou sobre a arte da dialética, né, que a gente sempre trabalha com conceitos duais, porque é uma crise entre a igreja e a humanidade. Estou acompanhando aí com vocês no quadrinho, certo? A gente vem de uma descrença religiosa também, certo? A gente falou sobre o Barroco mineiro, porque o Barroco ele se instaura aqui no Brasil século XVII e século XVIII, exatamente na transição que a gente teve dos grandes ciclos aí da cana-de-açúcar e do ouro, certo? O que a gente vê no Barroco muito característico, principalmente na literatura, é o uso de recursos de figuras de linguagem. Porque o que é o Barroco? O Barroco é uma tentativa de você trabalhar a arte da língua, certo? Então, eles queriam trabalhar conceitos e língua de forma conjunta, né? Então, quando você pega um texto barroco, muitas vezes as pessoas dizem que é muito difícil de ler, porque a ideia era fazer um jogo com você mesmo, tá? Então a gente tem dois conceitos aí que são muito interessantes. Eu coloquei aí no quadrinho de vocês, tá? É o conceito de conceptismo e o conceito de cultismo. Os dois trabalham com esse jogo que eu estou falando aqui para vocês. Quando a gente fala de cultismo, a gente fala desse jogo de palavras. Então era algo intencional desse período,
tá? Já o conceptismo, ele não era de palavras, ele trabalhava com o conceito de ideias. Então ele queria um rebuscamento, um trabalho com essas ideias dentro do próprio texto. Eu coloquei aí também no quadrinho de vocês alguns autores que, não só autores, alguns artistas que mais tiveram repercussão no Brasil. Os principais aqui pra gente, por conta da literatura, nós estamos falando de literatura, os principais aí são Gregório de Matos e Antônio Vieira, que era o padre. Então, o Antônio Vieira, o que ele fazia? Ele fazia os sermões dele, né? Então, era uma argumentação típica, tá? Um estilo de argumentação típica que nós temos até hoje, mas ele pautava toda essa argumentação na Bíblia, tranquilo? Então, ele fazia todo o sistema barroco, porque era o sistema da época, mas, inclusive com o cultismo e conceptismo, fazia parte dos sermões, um pouquinho menos, né? Porque os sermões, muitas vezes, eles eram oralizados, eles eram falados na igreja, né? Então, você tinha que ter um nível de entendimento um pouco maior, mas ainda assim a gente consegue ver essas características sim, tá? Ele pegava muito nesses sermões a realidade das pessoas ali, as questões, as dúvidas das pessoas e colocava ali dentro daquele sermão para aproximar mesmo a igreja daquele público. E o outro é Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno. Por que ele é conhecido como Boca do Inferno? Porque foi muito singular pelas poesias satíricas dele, né? Eu coloquei aí também no quadrinho de vocês que nós temos 3 tipos de poesias para Gregório de Matos. Eu coloquei as amorosas, religiosas e satíricas. Quando a gente fala de amorosa, a gente fala algo muito sublime, né? Você tem um sentimento muito aflorado ali. Inclusive, algumas poesias dele são eróticas, tá? Mas o que ficou mais conhecido e mais marcante nele foram as poesias satíricas. Por quê? Ele criticava a sociedade baiana daquela época. Então ele tecia críticas àquela sociedade e por isso, usando um humor um pouco singular, né? E por isso que ele ficou conhecido como Boca do Inferno, porque ele atingia as pessoas daquela sociedade, certo? Então, basicamente, como que a gente pode definir o que foi o Barroco? Bom, o Barroco foi uma arte que tensionou a igreja com as questões humanas, certo? E isso era realizado de acordo com 2 palavrinhas-chave que a gente vai trabalhar aí, hein? Então, é o conceptismo, que é o jogo de ideias, e o cultismo, que é o jogo de palavras. Basicamente, se você entende isso, você consegue resolver qualquer questão sobre o Barroco, certo? Qualquer dúvida, pode perguntar e a gente tá aí. Vamos que vamos! Até mais!